Jesus estava no meio ali daquela festa, na Páscoa. A palavra disse que muitos estavam crendo em Jesus por causa dos sinais e dos milagres que ele fazia. Só que Jesus conhecia bem o que tinha dentro do coração do homem. Como eu disse, não é fé, é crença. Jesus não confiava neles. Jesus sabia que eles estavam atrás somente dos milagres, somente dos sinais. Eles não entendiam que os sinais e os milagres que Jesus fazia era para que eles crescem que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. A palavra de Deus fala que se fosse escrever tudo que Jesus fez, é uma hipérbole, né? Não caberia no mundo os livros, os feitos de Jesus. Mas estes que estão aqui, é para que crescem que ele é o Filho de Deus, o próprio Deus. Vocês estão atrás de mim por causa do pão que perece. Vocês não estão vendo que eu sou o pão da vida, que eu sou o pão que desceu do céu? Vocês vão continuar mortos, como estão mortos, separados do meu Pai, desde quando vocês deram as costas para Ele. E eu vim cumprir aqui a vontade do meu Pai, que foi me dar por vocês. Então, se vocês não comerem da minha carne, não tomarem do meu sangue, ou seja, não participarem, não entenderem a mensagem que eu estou pregando, não tem vida em vós. Sabe o que aconteceu, igreja? O que acontece em muitas igrejas hoje. Dura esse discurso. Nós não podemos ouvir. E foi saindo gente. Foi saindo gente. Ninguém quer saber disso não. Ninguém quer saber de evangelho, de palavra de cruz, de mensagem da cruz. As igrejas que estão ficando abarrotadas, que não se cabem mais dentro dela, são igrejas de sinais e de milagres. É um monte de gente curado, é um monte de gente próspero, achando que está salvo indo para o inferno. Estamos num momento terrível da igreja, onde ela está sob o juízo de Deus, que é a cegueira espiritual. Essa é a igreja brasileira. Ficaram só os 12. E Jesus não está preocupado com quantidade. Não está. Jesus não precisa de mim, Ele não precisa de você. Ele quer que a gente entenda e o ame, e o adore, e o obedeça, e entenda o reinado dele na nossa vida. Mas se você não quiser entender, se eu não quiser entender, ele não está preocupado com quantidade. Ficaram só os 12. Ele olhou para os 12, hein? E disse para eles: vocês não querem ir também, não? É a hora. Está achando duro também o discurso? É isso aí. A palavra é essa. Pedro, né? Tinha que ser Pedro. Para quem iremos nós, Senhor? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Esse é o nosso Jesus. Mais tarde vem um homem, Nicodemos, príncipe dos judeus, fariseu. Aquele judeuzão religioso. Ele foi procurar Jesus. Ele estava talvez encantado, maravilhado com os milagres, com os sinais que Jesus fazia. E como fariseu, estudioso da palavra, ele também não entendeu que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Chegou então até Jesus à noite. A palavra traz essa palavra à noite para denunciar uma coisa. Ninguém que procurou e foi ter até Jesus, não está na palavra se foi de dia, se foi de manhã, se foi à tarde, mas esse aqui, João fez questão de colocar que foi à noite. Porque ele não queria ser visto com Jesus. Um religioso, gente.
O fariseu, ele guardava mais de 613 leis. Se guardava, eu não sei, mas eu acho que não. Porque para Jesus eles eram sepulcros caiados, falsos, hipócritas, né, que engoliam um camelo e coavam um mosquito. Vestiam vestes de santidade, mas por dentro estavam podres com os seus pecados. Jesus conhecia bem eles. À noite, porque ele não queria ser visto. Ele gostava de Jesus. Isso também fala de nós. Isso também nos arremete para uma situação muito triste hoje. Há muitas pessoas que vão ter com Jesus também à noite. Talvez só dentro do quarto delas, quando ninguém está vendo. Mas vivem como se Jesus não existisse. Como se fossem cristãos ateus. Vivem, têm as suas atitudes, têm as suas escolhas, gostam de Jesus, admiram Jesus, reconhecem o poder de Jesus, até sabem que Ele é o Filho de Deus, mas só vão ter com Ele à noite. Talvez quando as coisas apertam, quando vem enfermidade, quando vem o desemprego, quando vem o temor, então é à noite. Isso é triste. É a situação deste homem, Nicodemos. E ele chegou elogiando Jesus. E é mais ou menos assim que a gente faz quando a gente quer alguma coisa com Jesus, né? Ô Senhor, Tu és tão maravilhoso, Tu és um Pai tão tremendo. Jesus já sabe, gente. Já sabe que a gente não tem vergonha, né? Mas amém. Ele foi esse mesmo. Né? Não preocupa não, Jesus conhece a gente não vale nada não. Né? Nós somos miseráveis mesmo e dependemos demais do Senhor. E elogiou Jesus, Rabi, mestre. Nós sabemos que realmente Tu és vindo de Deus, porque os sinais que Tu fazes só pode ser feito se vier realmente de Deus. Jesus nem uma lasquinha assim se entusiasmou com aquele elogio. Já foi logo cortando ele. Na verdade, te digo, Nicodemos, se não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Aí ele falou, mas como pode um homem sendo velho nascer de novo? Em outra tradução, no hebraico, no grego mesmo, Nicodemos não está perguntando. Ele afirma, não pode um homem sendo velho nascer de novo. A tradução correta é esta. Realmente, não pode. Ele falou certo, não pode. E Jesus repete, na verdade te digo, Nicodemos, se não nascer da água, se não nascer do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Não somente ver, mas entrar. Que para entrar precisa ver, precisa enxergar, e para enxergar precisa viver. Porque você está morto, Nicodemos. Com toda a sua religiosidade, você está morto. Precisa nascer de novo. Você é um carro que bateu e deu PT. Não vale para mais nada. Destituído nós fomos da glória de Deus, igreja. Estamos mortos se não nascermos de Deus. Se não nascermos da água, que é a palavra. Em Efésios diz que a palavra é a água, porque a igreja foi lavada com a água da palavra. E a noiva foi lavada com a palavra, que a purifica. A lavagem da água é a palavra. Se nós não nascermos da palavra, se essa palavra não entrar no nosso coração e converter a nossa mente, se não nascer do Espírito, viver do Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. O reino de Deus já está aqui. Ele não é daqui. Nós não somos daqui.
O reino de Deus está aqui, mas não pertence a este lugar. Ele veio à terra em Jesus, com um alerta, com um alarme: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E ainda a porta está aberta deste reino. E só entra nele se nascer da água e do Espírito. Nicodemos não conseguia entender aquilo. Que difícil para aquele homem estudado, ortodoxo, legalista, que fez tudo até ali para agradar a Jeová, cumpriu todas as leis que ele acha que cumpriu, para agradar a Deus. Homens que viviam achando que tinham mérito e créditos, achavam-se melhores que as prostitutas, que os publicanos, que os pecadores, estavam acima da média. E Jesus tratou ele daquela forma. Daquela forma. Uma mensagem dura e tão urgente para nós. E Jesus continua falando. O nascido de novo, o nascido do Espírito é como o vento que assopra. Não sabe de onde vem, nem para onde vai. Ou seja, não tem como você entender e compreender o que é nascer de novo. Porque não depende de você. Essa obra quem faz é o Espírito Santo. Nem para isso nós servimos. Nem para nascer de novo. Você participou da sua gestação? Você foi só gerado. A tua mãe te gerou. Você não fez nada. Assim o Espírito Santo, quando nos faz nascer de novo, é impossível para nós. Difícil para entender isso. Porque tem muito crente carnal que não nasceu de novo, mas acha que nasceu. Pelo esforço dele, pela dedicação dele, pelo mérito dele, mas ele não consegue entender que essa obra é só pelo Espírito Santo. Por isso que tem que nascer da palavra, porque só a palavra, é só pela palavra que o Espírito Santo vai convencer este crente carnal a ser espiritual, a se tornar um homem espiritual. Se a palavra não ser pregada, se a palavra não for pregada, a igreja vai encher de falsos convertidos. Esse é o perigo alarmante que estamos vivendo. Esse ano eu fui rever a pregação que eu preguei em 2013 aqui. Eu não tinha ouvido ela mais e nunca mais preguei nela. Que é o ano que o rei Uzias morreu e Isaías viu o Senhor. O título dessa pregação está lá no YouTube como Ai de Mim. Em 2013, eu denunciei aqui um censo que foi feito em 2010. O aumento de crentes, de evangélicos no Brasil está sendo assustador, igreja. Não para de crescer. O número de evangélicos tem crescido cada vez mais. Mas isso só nos informa uma coisa: não são convertidos. A maioria deles não são convertidos. Eles estão enchendo a igreja. Eles estão se tornando membros, batizados nas águas, mas não nascidos de novo. Porque se esse número assustador de milhões e milhões de evangélicos fossem convertidos, a nossa nação não estaria da forma que está. A igreja não estaria tão corrompida desde do altar dela até o último banco. Não haveria tantos divórcios, tanto pecado oculto, tanta corrupção. Essa é a verdade. Por isso que Jesus estava ensinando para Nicodemos algo que nós precisamos aprender. Tem que ser da palavra. Não tem como você entender, porque é o Espírito Santo que vai fazer essa obra. A partir do momento que ele te convence que você é um pecador, que você precisa se arrepender.
E ele te coloca diante da cruz. E a chave que abre este mistério para Nicodemos vem agora. Jesus fala que Moisés levantou a serpente no deserto. Assim também convém que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que olhar para ele seja salvo. Tudo que a gente lê no Velho Testamento, nós temos que perguntar, onde está Jesus aqui? Porque tudo é sombra de Jesus. O povo estava no deserto, lá em Números 21. O povo dava muito trabalho para Deus. Não teve povo que viu mais milagre, não teve povo que viu mais sinal de Deus do que aquele povo. Mas morreu tudo lá no deserto. O que o milagre, o que o sinal pode fazer na tua vida? Nada. Se ele não manifestar a glória de Deus, não pode fazer nada. Por isso que muitos o Senhor não vai curar. Ele vai levar. Ele vai levar para ser salvo. Ele levou um amigo meu agora, não tem muito tempo, com um câncer igual o meu. Um amigo meu que se desviou dos caminhos do Senhor, já tinha batizado nas águas, entrou no homossexualismo, de cabeça e tudo. Ele começou a passar mal, sentiu dor, procurou o médico, descobriu o câncer cerebral. Ele voltou para o Senhor. Nós choramos juntos, nós oramos juntos. Ele se arrependeu, ele voltou para o Senhor. Ele operou. No dia da cirurgia, ele estava bem, ele não perdeu nada, nenhuma sequela. Na noite da cirurgia, na UTI, como eu fiquei também, ele teve uma convulsão. Ele entrou em coma. 2 dias depois o Senhor o levou. Mas ele foi salvo. Ele está com o Senhor. É isso que importa. É assim que o Senhor tem feito. Importa mais o Senhor salvar do que curar. Mas se a glória dele for ser manifestada, ele cura. Se for para a glória dele, ele vai curar. Para a glória dele, ele faz o que tem que ser feito. Então cabe a ele. E cabe a nós orar. Cabe a nós orar por todos os enfermos, pedindo que ele cure. Todo enfermo que eu vou orar, eu peço ao Senhor que cure. Eu quis muito a cura. Hoje eu entendo que a minha cura é eterna. Que para a eternidade já estou curada. Eu não tenho que me preocupar com isso aqui. Essa não é a minha preocupação. Essa não é a minha prioridade. A minha prioridade é a minha salvação e a salvação de quem está ouvindo a palavra. E é a mesma de Deus. Quem tem o Espírito Santo tem a mesma prioridade do Espírito Santo. Que é pregar o Evangelho. Aonde estiver. E aquelas pessoas morreram todas no deserto. Por causa da incredulidade. Elas não entraram na terra de Canaã. Escolhidos por Deus, separados por Deus. Mas por causa dessa murmuração daquele povo, Deus permitiu então serpentes ardentes no deserto para começar a picar eles. Aí, às vezes Deus faz com a gente, permite a gente vai para o deserto, permite as lutas, permite o sofrimento, permite a disciplina porque Ele nos ama. Porque se Ele não nos amasse, Ele não ia nos disciplinar. Quem é pai e mãe aqui sabe que se você não disciplinar o teu filho, você vai estar criando um monstrinho dentro de casa. Então Deus faz isso conosco. Como nós já lemos, Jesus sabe quem nós somos. Ele não confia em nós. As serpentes começaram então a picar. E as pessoas começaram a morrer no deserto. Aí elas se lembraram de Deus. Aí elas clamaram por Deus. Aí Deus mandou que Moisés, então, fundisse ali o bronze, colocou no fogo ali, fez uma serpente de bronze e levantou no deserto. Todos que foram sendo picados, olhavam para a serpente e eram curados. Por que a serpente? Por que o bronze? Aí a gente pergunta, onde está Jesus disso? O que a serpente nos lembra? O deserto, lá o jardim do Éden, o pecado, na forma de serpente, nos lembra o pecado. E aquele bronze nos lembra o fogo, o juízo. Jesus pendurado no madeiro, Ele se fez pecado por nós.
E sobre ele estava o fogo de Deus, o juízo de Deus, a ira de Deus, que ele tomou, o cálice da ira. E o que Jesus estava falando para Nicodemos era isso. Assim importa que quando o Filho do Homem for levantado, todo aquele que estiver precisando, que estiver morrendo, que estiver morto, vamos ser melhor, todo aquele que estiver morto, olhar, vai ser curado, vai viver de novo, vai voltar a viver. Não tem outra forma. É a única forma, Nicodemos. Não tem outra forma. Você quer nascer? Você entende? Para você entender, a chave é essa. Na hora que o Filho do Homem for levantado no madeiro, olha para ele. Lá está a tua salvação. Lá está a tua cura. Lá está a tua libertação. Lá está a tua restauração. Lá está tudo. A obra foi completa na cruz. Porque Deus amou o mundo tanto, de tal maneira, que Ele me deu por vocês. Para que todo aquele que crê em mim não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus morreu por toda a humanidade. Mas não é toda a humanidade que vai ter a vida eterna. É todo aquele que crer. É todo aquele que olhar para ele no madeiro vai ter a eternidade. Eu não sei qual é a tua luta. Eu não sei qual é o teu problema. Mas se você não olhar para Jesus, se você não nascer de novo, da palavra e do Espírito Santo, a tua vida vai continuar sendo assim, sem forma e vazia. Uma fé de intelecto. Uma fé de emoções. A fé dos demônios é melhor do que a fé de muitos crentes. Porque eles creem e tremem. Crer e tremer não é evidência de salvação na vida de ninguém. Tem muita gente com essa fé que se emociona, ou uma fé de conhecimento, dois extremos, né? Conhece demais a palavra, igual o Nicodemos. Ou então não conhece nada, mas cheio do mover. Cheio do mover. Quem vê acha que o fogo cai só naquela pessoa ali. Né? Ela fala em línguas, ela rodopia, ela cai, ela grita. Mas é uma fé de emoções. Os demônios são melhores do que nós. Eles creem e eles estremecem. Porque eles conhecem quem é Jesus. Nós estamos precisando conhecer quem é Jesus. Quem é Jesus? Examina a tua fé. Examina a tua fé. O nascido de novo, a vida dele é transformada. O nascido de novo tem uma fé verdadeira. Não é uma fé de intelecto, não é uma fé de emoções. E não é uma fé morta. É uma fé viva. E a fé viva produz obras. Porque a fé sem obra, ela é morta. O nascido de novo, ele tem uma fé com obras. Ele se move em direção ao próximo. Sempre em direção ao próximo. Porque isso é igreja. O nascido de novo, ele não vive para ele. Porque ele veio para servir. Como exemplo de Dorcas, que nós estudamos na sexta. O nascido de novo, ele é transformado. O nascido de novo, ele não precisa abrir a boca nem para pregar. Porque aonde ele estiver, as atitudes dele vai denunciar que ele é um servo de Deus, que ele é uma serva de Deus, que ele é um nascido de novo. Mais tarde, Nicodemos veio a entender isso. Mais tarde, aquele homem foi atraído para a cruz. Quando o Filho do Homem foi levantado lá, e já estava morto, moído, com o corpo destruído, esmagado. Nicodemos pediu permissão a Roma, né, aos maiorais, para que dessem o corpo de Jesus para ele e para José de Arimateia, poder cuidar daquele corpo, para que tivesse um sepultamento digno. Somente um nascido de novo poderia fazer isso.
Eu creio que Nicodemos entendeu. Eu espero que a igreja também tenha entendido. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Somente o Espírito Santo. Abaixa a tua cabeça. Fecha os teus olhos. Examina a tua fé agora. Houve algum dia que você realmente desejou ardentemente fugir da ira de Deus? Houve algum dia que você realmente se arrependeu amargamente dos seus pecados? Examina a tua fé. Houve algum dia que você desejou mais do que tudo ver Jesus voltando, a segunda vinda dele? Que fé que você tem? É uma fé que te salva?